Lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares, 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a causa do clamado, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, retirada do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Nós já oramos pedindo que o Espírito Santo nos conduza, então vamos nos submeter a Ele, tanto para expor a palavra, como para receber a palavra, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Nosso tema de hoje é: quando o Deus Santo toca um homem pecador. Quando o Deus Santo toca um homem pecador. Para que você evidencie algo, é necessário colocar o contraste. Se você colocar uma peça de roupa suja ao lado de uma peça de roupa limpa, automaticamente a peça de roupa suja estará mais, a sujeira dessa peça estará mais evidenciada. Quando você coloca o imperfeito próximo ao perfeito, a imperfeição se torna mais visível. E quando você coloca o que é belo perto do que é feio, a feiura se torna mais evidente. Não tem como você direcionar quando você não tem um padrão. Quando você tem um padrão, automaticamente você começa a perceber as impurezas e imperfeições daquilo que nos é apresentado. O profeta Isaías profetizou no tempo dos reis Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Está no primeiro capítulo, versículo 1. E os dois do meio, Jotão e Acaz, reinaram por 16 anos cada um. O rei Ezequias, o último, reinou por 29 anos, mas o rei Uzias reinou 52 anos em Israel. Um rei que teve um excelente reinado, um rei que fez bastante reformas, um rei que trouxe muitas coisas boas para Israel, como obediência a Deus. Mas quando chegou no último ano do seu reinado, ele se exaltou, ele ofereceu sacrifícios que não era para ele oferecer, e quando ele foi repreendido, ele se indignou, e por ter se indignado, ele foi acometido de lepra, e quando ficou leproso, ele mesmo, sendo retirado pelos demais, mas ele mesmo se apressou em sair, reconhecendo o castigo de Deus sobre a sua vida, e diz o texto que ele ficou leproso até a sua morte. E é na morte do rei Uzias que o Senhor aparece ao profeta Isaías. É no ano da morte do rei Uzias. E por que você tem essa expressão? No ano da morte do rei Uzias. Porque tudo aquilo que é extremamente importante e impactante marca também o momento em que aquilo aconteceu. Então a morte do rei Uzias não está na mente do profeta por causa de Uzias, mas por causa daquilo que aconteceu na sua morte, que é justamente a visão que ele teve do Senhor. Esta visão mudou completamente a vida do profeta, e ele encara algo que é muito acima da sua habilidade, do seu poder
poder de raciocínio, de estabilidade emocional e física, e por isto agora ele tem uma visão daquilo e de quem é o Senhor, e automaticamente ele tem uma visão de quem é ele e de quem são aqueles que o cercam, e diante disso ele se vê profundamente desesperado, e ele agora carece de algo, e Deus efetua algo na vida dele, uma transformação, uma purificação, uma justificação, e a partir daí ele está preparado para a obediência ao mandamento do Senhor. Eu quero tirar algumas lições desse texto para a nossa vida, e eu espero que o Espírito Santo não apenas me dê a habilidade de expor aquilo que Ele colocou no meu coração, mas que também faça do seu e do meu coração aptos, preparados e sensíveis à voz do Espírito Santo do nosso Deus. Quando o Deus Santo toca um homem pecador. E eu quero então destacar algumas coisas, a maneira como Deus fez isso, operou isso na vida do profeta Isaías. E o primeiro passo que Deus deu para fazer esse toque na vida de Isaías foi manifestar-se a ele dentro dos seus atributos como Deus infinito. Como Deus infinito. E se você observar, você encontra algumas afirmações nos primeiros versículos até o versículo 4, mostrando alguns atributos de Deus que foram suficientes para mexer na estrutura do profeta Isaías. E a primeira visão que Isaías tem de Deus é de um Deus soberano. Porque você olhar aqui no primeiro versículo, você encontra: eu vi o Senhor. Senhor aqui é uma expressão, não um nome de Deus. O nome de Deus você encontra no versículo 3, que está aí: santo, santo, santo é o Senhor, e aí está com letras maiúsculas, mostrando e apontando para o nome da aliança, o nome de Deus manifestado como o Senhor da aliança, como aquele que se apresentou a Moisés, dizendo: eu sou o que sou, eu sou o Yahvé. O que acontece também no versículo seguinte, a respeito desse mesmo nome, sendo traduzido com letras maiúsculas como sendo o Deus Yahvé, o nome de Deus, o nome pactual de Deus, o nome que Deus se revelou ao seu povo. Mas aqui no primeiro não é um nome de Deus, mas é um título de Deus, é o Adonai, é o soberano, é o todo-poderoso. E a visão que Isaías tem é de alguém que traz consigo um domínio soberano. Esse domínio soberano, então, é dentro do título Senhor, mas também é dentro de um alto e sublime trono. Trono tem a ver com reinado, com governo. Então esse soberano, como um governo soberano sobre todas as pessoas, sobre todas as nações, sobre todos os reinos. O trono é alto, o trono é sublime, e aquele que está no trono é o soberano. Um soberano significa alguém que não tem nenhuma pessoa e nenhuma outra coisa que se iguala, mas ele está acima de tudo e de todos, tanto no seu nome, na sua postura, como no seu governo, um alto e sublime trono. Outra expressão ou revelação da sua grandeza, dos seus atributos, é justamente a respeito do seu esplendor, da sua majestade. Ele diz que no alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O templo era um espaço maior, feito de compartimentos diferenciados, mas a veste daquele que estava sobre o trono cobria todo o templo. Sproul, falando sobre essa manifestação de Deus, ele conta a respeito da rainha Elizabeth quando foi coroada, que gastou 4 mulheres para estar junto dela, para segurar a base do seu vestido, porque o seu vestido era um vestido de esplendor, porque os reis manifestam a sua majestade de acordo com a sua vestimenta. E o que Deus está dizendo aqui é que Ele está acima de qualquer outro rei,
ainda que o rei tivesse uma vestimenta maravilhosa, a vestimenta aqui é aquela que cobre todo o templo, é uma revestimenta majestosa e que aponta para o Deus majestoso. Então, um soberano, um governo soberano e que é majestoso sobre todos e que possam vir a existir. Mas ele também fala a respeito da sua grandeza e da sua majestade, a ponto de que os serafins não pudessem olhar para a sua face. Olha só o versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. É uma visão um pouco diferente. Um anjo com 6 asas. Serafim tem um nome já classificado como um ser flamejante, era como se ele fosse algo de fogo. E ali ele tem agora 6 asas, e as primeiras asas faladas aqui, é que ele cobre o rosto. Isso me chama muita atenção, porque os serafins não são seres pecaminosos, e ainda não sendo seres pecaminosos, não têm a audácia e nem a autoridade para olhar a glória de Deus face a face. Eles se curvam diante desse Deus e dizendo: eu não posso encarar o meu Senhor, eu não posso encarar o meu Criador, eu não posso encarar aquele que domina sobre todas as coisas, cujo trono manifesta poder universal. E ele ainda continua, porque ele tem que cobrir os pés, não só o rosto, mas também os pés. E aí você lembra do próprio chamado de Moisés, quando o Senhor fala: tira a sandália dos pés, porque na terra, o lugar que você está é terra santa. Na presença de Deus é necessário reverência. Na presença de Deus, os próprios serafins são reverentes. Não só isso, mas ele também manifesta a santidade de Deus na terceira potência, quando os serafins então começam a exclamar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E me lembro de um dia no seminário, ali em Belo Horizonte, e uma aula de um professor, e ele falando sobre isso, ele dizia com aquele rompante todo, e dizia assim: é como se um serafim dissesse santo. E aí o outro dissesse: não, mas é mais, ele é santo. Aí o outro dissesse: não, mas ele é mais, ele é santo, porque não há como você chegar, porque ele é infinito, porque ele é soberano, porque ele é o Deus eterno, ele é o Criador não criado, ele é a causa não causada, ele está acima de qualquer possibilidade, de qualquer ser criado. Tudo que existe fora dele é criado por ele, então nada nem ninguém poderá se aproximar dessa majestade, dessa glória, dessa santidade de Deus. Quando nós olhamos para o Senhor e falamos: tu és santo, nós estamos falando de uma coisa que nós não conhecemos. Nós não sabemos o que é a santidade de Deus. Nós não sabemos o que é a santidade de Deus. E aí é revelado ali neste momento. Mas não é somente isso. Ele afirma que toda a terra está cheia da sua glória, dizendo: olhe, porque não é algo somente do sentido sobrenatural, mas o governo dominador, a maneira como sustenta todo o universo, isto é a glória de Deus sendo revelada sobre a terra, sobre toda a terra. E aí ele diz no versículo 4: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. Até a própria estrutura não se pode conter diante de tamanho poder, santidade, glória e majestade. É este Deus que nos governa, é este Deus que nos reconciliou com Ele, é este Deus que nos faz filhos dele em Cristo Jesus. É este Deus infinito revelado ao profeta Isaías para tocar-lhe. E aí vai dizer de mais uma plenitude: e a casa se encheu de fumaça. É símbolo de adoração, de glória de Deus, a maravilhosa obra do Senhor. É esse Deus supremo que se revela, e quando esse Deus maravilhoso se revela, automaticamente ele joga por terra o homem. Para ele tocar, a primeira coisa que ele fez foi manifestar a sua glória ao profeta. A segunda lição que nós tiramos é que quando esse homem finito recebe a manifestação da glória de Deus, ele derrete-se na sua presença. Olha só o versículo 5. Então disse eu, depois de ver tudo isso, depois de ver o soberano,
sobre um alto e sublime trono, depois de ver o templo tomado pela vestimenta majestosa do Senhor, serafins cobrindo o rosto, elevando a santidade do Senhor à terceira potência, de exclamar tudo aquilo que o Senhor é, diante de tanta grandeza, ele se vê, e quando ele se vê, ele usa uma expressão muito séria: ai de mim, estou perdido. É ao contrário do que nós temos visto, é ao contrário do que a igreja tem feito. A igreja tem falado que você é especial, a igreja tem falado que você é ouro de Ofir, a igreja tem falado que você é tão especial que Deus resolveu pagar o preço alto, mas não é. Diante da grandeza de Deus, da pecaminosidade do homem, nós temos que dizer ao nosso Deus: ai de mim, estou perdido. Como poderei eu lidar com a santidade de Deus? Como poderei eu me aproximar de um Deus tão santo, eu, um homem pecador? E aí entra uma coisa muito séria: pecado não é somente aquilo que você comete no sentido de ação realizada. Pecado encontra-se fabricado no coração. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Cobiça é algo que está aqui. Todos podem olhar para mim e me ver como um homem santo, e às vezes dentro de mim eu estou cobiçando coisas, estou desejando coisas, estou em pecado, e isto é revelado aos olhos santos do Senhor, que sonda os corações. É por isso que o profeta, falando como Deus, ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Mas no versículo 10 ele começa dizendo: eu, o Senhor, sonda os corações. Ele conhece o seu coração, ele conhece a sua vida, conhece o meu coração e a minha vida. E diante disso o profeta diz: ai de mim. Esta expressão é uma expressão de desespero. É olhar para aquele momento em que aquele que tem autoridade sobre a sua vida, poder sobre a sua vida, que conhece a sua vida e vai julgar a sua vida. É você olhar e ver assim: ele sabe o que eu estou pensando, ele sabe o que eu pensei, ele sabe o que eu fiz, ainda que ninguém mais saiba, que eu tenha feito no escurinho, ainda que eu tenha feito apenas com mais uma pessoa, ainda que eu tenha deitado-me com outra pessoa, ainda que eu tenha fraudado uma pessoa, ainda que eu tenha pensado sobre isso, o Senhor conhece tudo isso e tem autoridade para julgar, ele tem autoridade para destruir, ele tem autoridade para condenar, porque ele é o Deus santo, ele não tem pecado, porque ele é o Deus Senhor, ele governa, ele determina e acontece. E quando olhamos para isso e olhamos para nós, não resta outra expressão sem ser o desespero: ai de mim, estou perdido, porque eu sou impuro, eu sou pecador, e o povo que está comigo, disse Isaías, também é pecador. Esse desespero deve tomar conta da vida daquele que é confrontado com o Senhor. Eu não quero que você venha para essa igreja caso você não tenha nenhuma igreja, porque aqui você é bem recebido. Eu não quero que você venha para a igreja porque aqui as pessoas vão cuidar do seu filho, porque vai ter trabalho para o seu filho adolescente. Eu não quero que você venha para a igreja porque alguém está lhe abençoando, lhe ajudando. Eu quero que você venha para a igreja porque o Espírito Santo, Senhor, confronta o seu coração e lhe chama ao arrependimento, mostrando quem você é e que carece do Senhor, e que ao olhar para a glória do Senhor, você expresse diante de Deus: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. Impureza pessoal, impureza congregacional. Mas a graça do Senhor é maior do que essa visão de Isaías. E é aí que entra a terceira lição. Louvado seja o Senhor, porque quando nós olhamos e dizemos: ai de mim, não há esperança, mas eu posso dizer: há esperança. O toque de Deus Santo no homem pecador purifica a sua alma. Purifica a sua alma. No caso de Isaías, versículo
5, quando ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos, o Senhor dos exércitos. No 6 ele diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. 7, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Esta é a melhor e a maior notícia que um homem pode receber. Esta é a maior e melhor notícia que um homem desesperado pode receber, porque ele está diante do Deus Santo que vai julgar e conhece o seu coração, mas ele está também diante de um Deus que é capaz de promover a purificação, a retirada do juízo, a capacidade de colocar este homem frente a frente com o Senhor, num sentido de restauração. Agora eu queria lhe dizer uma coisa importante. Dentro disso, essa purificação, primeiro, ela sai de Deus. Não é uma purificação efetuada pelo homem. O homem apenas reconhece a santidade, a glória, a majestade de Deus, reconhece a justiça de Deus e reconhece seu merecimento de perdição. E ao reconhecer, ele clama: ai de mim, estou perdido. Mas esta restauração, ela parte de Deus. Deus que manda o serafim pegar uma brasa viva do altar, onde ele está governando, administrando. Agora quero falar para você, não é simplesmente algo que sai de Deus, mas é algo que requer uma morte espiritual para nascer-se espiritualmente, no espírito carnal para o espírito vivificador. Porque quando você olha aqui, o sentido é o sentido de uma brasa nos lábios. Gente, você está lendo isso aqui e está esquecendo do que é uma brasa e de que é uma brasa nos lábios. Você está lendo isso aqui e você passa desapercebido a respeito disso. Você não está prestando atenção nessas questões, porque a gente costuma ler sem prestar atenção. Mas ele está dizendo assim: ele pegou uma brasa viva e tocou nos meus lábios. Não doeu, não? O que você acha? Claro, brasa tocando os lábios. Isto simboliza o morrer carnal, o ato de purificação. E quando ele afirma que esse toque de Deus aqui, essa brasa viva, essa brasa é o tipo do próprio Cristo. Cristo está aqui em Isaías 6, por que razão? Porque uma brasa, ela pode até purificar alguma coisa, mas uma brasa não pode retirar iniquidades, uma brasa não pode perdoar pecados, somente Jesus Cristo pode fazer isto, somente Ele pode operar isto. E quando Ele diz que esta brasa viva veio e tocou, é a ação do Espírito Santo transformando o coração do homem, é a ação do Espírito Santo, o Espírito de Jesus, purificando o coração do homem. Se Deus não tocar o coração, se Deus não mudar a estrutura, se Deus não mudar o seu e o meu coração, nós perecemos. Mas aqui o Senhor tocou. E o Senhor não só tocou, como o Senhor habilitou este homem pecador. Agora a missão, a proclamar, a fazer ações santas, ações santas. Um homem pecador agora está apto para a missão santa do Senhor. Então depois disso, ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora um homem pecador que está derretido no chão, um homem que sabe que merece a condenação eterna, não só é restaurado com o Senhor, mas ele agora está preparado por Deus para levar a mensagem santa num homem pecador, transforma um desesperado num missionário, transforma um desesperado num mensageiro de esperança. Porque agora ele vai levar a mensagem de esperança para tantos que não estão na presença do Senhor. Eu quero deixar para a igreja algumas
Afirmações conclusivas. Primeiro, meus amados irmãos, nós precisamos conhecer mais o Senhor que nós servimos. Precisamos conhecer mais o Senhor. Eu não estou falando de um Deus curandeiro. Eu não estou falando de um Deus que tem que andar no mandado de algumas pessoas que se acham capazes de dar ordens para Deus. Eu não estou dizendo que Deus tenha que socorrer os nossos caprichos, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos conhecer a Deus como soberano, o governador, aquele que governa sobre os governos, impera sobre os imperadores, reina sobre os reis, cujo domínio está sobre todas as nações e sobre todos os líderes das nações. Eu preciso conhecer o Senhor, que onde Ele está, há plenitude. O homem, não há espaço para o homem, porque Deus preenche tudo, a glória é só dEle, só dEle. Eu preciso saber que esse Deus, Ele é maravilhosamente majestoso, a ponto de nem mesmo um serafim ser capaz de fixar os olhos da face de Deus. E aí eu fico encantado, porque como será na nova terra e no novo céu? Como nós receberemos essa revelação de Deus? E pela palavra de Deus nós podemos afirmar que será continuamente uma porção nova da glória de Deus. Só que como é eterno, não tem fim. Nós viveremos recebendo a manifestação da glória de Deus. Mas enquanto estamos aqui, precisamos entender que esse Deus, Ele reina, Ele é majestoso, Ele é santo no extremo da palavra. Que onde Ele está, as coisas tremem, porque Ele é o Senhor absoluto. Precisamos conhecer melhor o Senhor. Precisamos também conhecer melhor a nós mesmos. Sabe, nós somos muito levados a pensar que nós sabemos alguma coisa, que nós somos melhores. Afinal, eu li um livro do autor reformado, então eu sou melhor do que o outro. Eu leio bastante a Bíblia, eu sou melhor do que o outro. Eu tenho feito isso, feito aquilo outro, e o eu está na frente, eu está na frente. Não podemos esquecer que a santidade de Deus, a glória de Deus, me coloca no chão. Não há lugar para a glória do homem no relacionamento com Deus. Deus é o glorioso. E esse Deus glorioso resolveu, na sua soberania, na sua misericórdia e graça, resgatar você e a mim e colocar-nos como um relacionamento íntimo com Ele. Mas nós não podemos esquecer que Ele é o nosso Pai, mas Ele está nos céus. Quem somos nós? Agora olhe um pouquinho para a glória de Deus, olhe um pouquinho para o seu coração. Quantas vezes você pensou o que não deveria pensar? Falou o que não deveria falar? Fez o que não deveria fazer? Ou deixou de pensar, fazer o que deveria? Lembrando que um item quebrado nos faz merecedores da condenação eterna. Precisamos conhecer quem verdadeiramente somos. Precisamos do toque do Senhor, o toque diário. É necessário que diariamente nos voltemos para o Senhor e falemos: Senhor, olhe para o meu coração, olhe para a minha vida, toque-me de novo. O nosso tema anual é buscando avivamento, mas não há avivamento quando eu estou gostando da minha vida medíocre de crente. Eu preciso ser renovado na presença de Deus, eu preciso ser transformado na presença de Deus, eu preciso ser tocado pelo Senhor dia após dia, a cada manhã eu preciso ser tocado pelo Senhor, mudado pelo Senhor, eu preciso ser santificado, eu preciso crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Precisamos ser instrumentos de Deus, e para isso, só se Ele agir na nossa vida. E eu encerro então com a última expressão que eu dirijo à igreja, e logo em seguida ao nosso irmão Rick. Ninguém neste mundo pode fazer um homem preparado para a missão. Você pode ler os melhores livros. Você pode ser pastoreado pelo pastor mais bem preparado da face da terra. Você pode ver sermões dos melhores doutores em teologia. Você pode ler a Bíblia todo dia. Mas nada disso será suficiente para lhe fazer habilitado para a obra do Senhor.
Rick, você pode ir para o seminário. Não só você, Marcos também, que está aqui. Vocês podem ir para o seminário. Podem ter os melhores professores. Depois vocês podem ir para o mestrado. E podem ser aprovados tanto no seminário como no mestrado com louvor. Depois vocês podem ir, talvez, para a melhor faculdade do mundo de teologia e fazer o doutorado. E diante dos doutores ser aplaudidos. Se vocês e nós não formos tocados pelo Espírito Santo de Deus, nós não seremos habilitados para a obra do Senhor. Isaías só se sentiu habilitado para a obra do Senhor depois que foi tocado pelo Senhor. É claro que você precisa estudar, é claro que você precisa se preparar, mas isso não lhe faz um bom instrumento de Deus. O que lhe fará um bom instrumento de Deus é a obra transformadora do Espírito Santo. É ela que pode lhe fazer habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Interessante que Deus não fala na boca do apóstolo assim, toda faculdade boa, reformada, presbiteriana, os professores tal e tal. Ele diz que as Escrituras, porque as Escrituras são a palavra viva de Deus. Ela sonda os corações. Ela penetra onde ninguém mais pode penetrar. Então, meus amados irmãos, que já estão para iniciar como seminaristas, presentes aqui, que vocês se coloquem na presença de Deus. Busquem o máximo de aprendizado. Sim, busquem o máximo de aprendizado. Mas não esqueçam, podem ser os melhores e maiores doutores deste mundo. Se vocês não forem transformados, tocados pelo Espírito Santo de Deus, vocês serão um Isaías antes do seu chamamento, antes da sua visão de Deus. Você não será um servo de Deus fiel, enquanto você não for tocado por Deus. Talvez você está vivendo, conhece a palavra. Talvez você conhece bem a palavra de Deus. E talvez agora o Espírito Santo está falando no seu coração e você tem procurado ainda manter a sua vida, desculpa a expressão, mas na mediocridade da fé. Talvez você ainda não quer tomar a sua decisão por Jesus. O Senhor hoje nos confronta a uma atitude de submissão, de clamor ao Senhor por socorro. Quer ser alguém como um instrumento na mão de Deus? Então clame para que o Senhor toque o seu coração, toque a sua alma, toque a sua vida. Ele pode transformar um coração impuro num homem habilitado a levar coisas santas. Viva para a glória de Deus, só tem uma vida. Só tem uma vida. E ela está passando. E está passando muito rápido. Muito rápido. Daqui a pouquinho chega o seu dia, o meu dia. E aí a vida se foi. Então viva agora para a glória de Deus, em nome de Jesus. Seminaristas, futuros seminaristas, vivam para a glória de Deus. Estudem para a glória de Deus. Preparem-se da melhor maneira possível, mas para a glória de Deus. Saia do seminário como vocês entraram, na pequenez que entraram, mas em mais humildade que entraram. Deixa Deus ser glorificado em vocês, em nome do Senhor.